a história da África ela é um pouco abordada ainda em nosso país, né? Agora com a BNCC é que a gente está dando um foco maior, né, para a questão da história da África. E eu trago aí essa imagem, né? É o contorno do continente africano, para a gente perceber o quanto é rico, culturalmente, a África, né? A gente vê que tem muitos animais, a gente conhece muito pela questão da savana, dos animais, mas principalmente pela questão cultural. E nessa aula a gente vai tentar abordar algumas civilizações antigas da África, né? E as suas contribuições. Vamos lá? Pouco falamos sobre isso. Quem quiser acompanhar, vamos lá? Mas o berço de toda a humanidade nasceu no continente africano, onde surgiu a raça humana e diversas civilizações que costumam ser é, desvanecidas. Durante a Antiguidade e Idade Média, reinos inteiros floresciam, assim como o poder destes povos que controlavam as rotas comerciais e poderes locais. Essas civilizações foram responsáveis por produzir imensos monumentos, que poderiam facilmente ser comparadas aos do Antigo Egito. Então é interessante a gente falar que a África é conhecida como o berço da humanidade. De acordo com a teoria da evolução, o homem vai surgindo na África e vai se espalhando por todo o globo terrestre. Né? A gente veio isso nas nossas primeiras aulas, inclusive acho que foi a nossa primeira aula, a primeira semana da atividade remota, que a gente viu como o homem chegou na América, estão lembrado? Né? Se hoje a África subsaariana possui os menores IDHs, que são o Índice de Desenvolvimento Humano, né, do mundo e sofre com esses efeitos colonialismo do século XIX, houve um período em que o reino de Gana e o império de Mali eram resplandecentes. Se estudar a história é essencial para compreender a imensa desigualdade do mundo atual. Precisamos valorizar a beleza e a riqueza do continente africano, tão impressionante quanto o Egito. Essas 5 civilizações africanas deixaram legados que permanecerão até hoje. Corrigindo, a gente vai ver 10 civilizações no lugar de 5. Tá certo? É interessante a gente perceber que aquelas imagens que a gente tem do continente africano é de sofrimento, né? Pessoas passando fome, mas é interessante que esse trecho, esse slide aqui, ele traz esse contexto que é o resultado do colonialismo. A gente vai ver isso ano que vem, quando a gente estiver no sétimo ano, né? Alguns países usaram a África para explorar suas riquezas e hoje ela paga a herança disso. A África é o berço da humanidade e foi lá que evoluiu o homem moderno, que depois se espalhou pelo globo, feito já falei, né? Então, centenas de pequenos reinos surgiram ao longo da história do continente, com alguns eventualmente se transformando em impérios poderosos. Estas vastas civilizações africanas, cheias de riquezas e culturas, são pouco conhecidas para a maioria de nós. Está na hora de mudar isso. Então, a gente vai conhecer alguns, não é isso? A gente fala muito pelo olhar eurocêntrico. A gente, historiador, costuma muito falar isso, que é a questão da Europa, né? O que a Europa escreveu, o que a Europa fez. Mas chegou a hora a gente olhar por outro ângulo, por outro lado da história. Então a gente vai estudar essas civilizações da África. Né? O décimo aí que a gente vai trazer, eu vou elencar, o décimo é o primeiro, foi o Império de Anxum. Enquanto uma revolução cristã estava ocorrendo na Europa, um poderoso reino surgiu no continente africano. Na atual Etiópia, o Império de Anxum se tornou um dos maiores mercados que do nordeste da África, com grande força naval. Vê que interessante, a gente fala muito sobre pioneirismo naval, mas a gente está trazendo aí que a África também teve essa evolução. Anxum dominou a costa do Mar Vermelho até o século VII, além de influenciar outras superpotências na África, Europa e Ásia. Este império criou o geis, a única língua escrita com um conjunto de sinais utilizados para representar fonemas originais da África. O império tinha uma multidão de visitantes estrangeiros. Um escritor persa saudou Anchu como uma das 4 maiores potências do mundo. Ainda assim, pouco se sabe sobre esta impressionante civilização africana. Por quê? Porque a gente pensar que essas civilizações não tiveram poder de escrever sua própria história, né? O homem branco é quem vai
escrever muito, muito que chega até os nossos livros em sala de aula. O Império de Beni, no que é hoje a Nigéria, né, bem ali central da África. O Império de Beni começou quando o povo Edo cortou árvores na floresta tropical do oeste africano. Por volta de 1400, o pequeno povoado se desenvolveu em um poderoso reino. Com gosto em comum para bronze nos seus palácios deslumbrantes, Beni também utilizava cobre em suas obras de arte, estátuas e placas que descrevem cenas de batalhas sangrentas. Quanto à negociação, Beni encontrou suas riquezas no comércio com os reis africanos do norte, devido à sua localização próxima ao rio Níger. No extremo sul do império ficava o Oceano Atlântico, o que permitiu que seus navios trocassem mercadorias com outros povos, tais como pedras de coral, pimenta e pele de leopardo. A civilização chegou ao fim quando os britânicos invadiram a região, tomaram os recursos e Beni e queimaram o império até o chão. Então a gente percebe que essas civilizações da África tinham uma intensa realização de comércio, né? Já comercializava e já fazia uma transição cultural bastante densa. O oitavo aí, o Império de Gana. Na Gana Antiga, que eu trago essa imagem aí bem interessante, né? Assentado sobre a imensa mina de ouro, havia um reino tão rico que até mesmo seus cães usavam colares feitos de metal precioso. Então imagina, os animais de estimação usavam materiais preciosos, metal precioso, ouro ou prata, e que a Europa já veio em busca desses metais aqui na América, né? Continuando aí. Com planejamento estratégico, líderes poderosos e com a abundância de recursos naturais, o Império de Gana tinha grande influência. Negociava com os europeus e norte-africanos, importando livros, tecidos e cavalos em troca de ouro e marfim. Comerciantes árabes muitas vezes passavam meses tentando chegar ao reino para fazer negócios. Se alguém fosse acusado de violar a lei no Ghana, essas pessoas eram forçadas a beber uma mistura acre de madeira e água. Se vomitasse a mistura, era considerada inocente. Caso contrário, era considerada culpada e punido pela lei. Apesar de impedir muitas invasões, o império eventualmente entrou em colapso em 1240. Isolado do comércio e enfraquecido com seus rivais, Gana foi absorvido pelo crescimento do Império do Mali. Que é isso agora que a gente vai falar um pouco. O sétimo, né? O Império de Mali foi uma grande civilização africana que prosperou entre os séculos 13 e 16, fundado por um homem chamado Sundiata, também conhecido como Reino Leão. O império estava localizado na região do atual oeste africano. Enquanto o rei Leão foi um governante impressionante, o império floresceu mais sob o comando de Mansa Musa, que detém o título de homem mais rico da história. Sua fortuna era estimada em grandes 400 bilhões aí, um montante que envergonha até Bill Gates, né? Atualmente. Musa criou Timbuktu, a capital do Mali, e principal centro de educação e cultura da África, permitindo que estudiosos de todo o continente apresentassem ali. Com Benin, Mali foi bem sucedida no comércio devido à sua localização, junto ao rio Níger, igual a outra civilização que a gente já falou. No entanto, foi saqueado por invasores do Marrocos em 1593. E isso enfraqueceu o império e Mali logo deixou de ser uma entidade pública importante. Vamos para o sexto. Noki. Os primeiros vestígios dessa misteriosa civilização foram descobertos em 1928 por um grupo de mineiros de estanho nigeriano, conforme os arqueólogos
descobriram fragmentos de cerâmica, pinturas e ferramentas. Ficaram chocados ao perceber quão avançado essa cultura, previamente desconhecida. Durante sua existência, de 900 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo, a cultura Nook criou um complexo sistema judicial, séculos antes dos modernos serem inventados. Então ela foi pioneira nessa questão. Usando as várias classes diferentes de tribunais, eles tratavam de assuntos como roubo, assassino, adultério e disputas familiares. O povo Nook também foi o primeiro fabricante de estátuas de terracota em tamanho real. Suas obras representavam pessoas com cabeças longas, olhos amendoados e lábios separados, que é essa imagem que eu trago aí, né? Ao lado direito aí, essa arte, né? Os Nooks também eram avançados no manuseio de metais, forjando pequenas facas, pontas de lança e braceletes, para o uso em alguns rituais. No ano 2000, a 200, a população diminuiu rapidamente, sem motivo aparente. Fome, dependência excessiva de recursos e mudanças climáticas foram propostas como explicações para esse desaparecimento. Então, como é uma civilização muito recente, né, descoberta recentemente, e são hipóteses, não se tem ainda o real motivo do desaparecimento, agora saiu, dessa civilização. Vamos para a quinta, Kush. Interessante aí, ó, esse monumento que eu trago embaixo. E vamos ver o que foi essa civilização. Relativamente desconhecida fora da África, o reino de Kush ficava localizada no atual Sudão. Esta civilização era muito semelhante ao Egito e governava como os faraós. Eles também mumificavam seus mortos, construíam pirâmides como cemitérios e adoravam vários deuses. Então era uma religião politeísta, tá lembrado? No entanto, havia várias diferenças importantes entre as duas culturas. Ferro havia se tornado um grande recurso para os Kushs. Enquanto os egípcios ainda estavam descobrindo as maravilhas desse metal, as mulheres também desempenhavam um papel muito maior na sociedade Kush. Rainhas muitas vezes sucediam os reis. Na verdade, uma das maiores pirâmides do reino foi construído para honrar uma governante mulher. Bem interessante, que a gente vai ver muito na questão da história antiga, que as mulheres não tinham tanto espaço na sociedade. Kush era famosa por seus arqueiros, muitas vezes representados nas obras de arte. Teoriza-se que o reino tem enfraquecido após ser invadido pelo povo Ashum, que foi o primeiro que a gente viu, estão lembrado? E em seguida tomado por uma nova sociedade chamada de Grupo X ou Cultura Balana. Vamos aí para o nosso quarto. A gente vê a imagem aí embaixo, não é isso? Do Império Songhai. E aí essa imagem é bem recente, lógico. E o Império Songhai ocupava milhares de quilômetros em grande parte da África Ocidental. Com duração de quase 800 anos, foi considerado um dos maiores impérios do mundo durante o século XV e XVI, tal como conhecia com outras civilizações africanas. Songhai derivava a maior parte de sua riqueza a partir da negociação com os outros povos. Assegurada por seu exército de 200 mil pessoas, ou soldados, né, posicionadas ao longo de suas províncias. Milhares de culturas estavam sob seu controle, mantidas juntas pela burocracia de um governo centralizado. Uma das moedas também foi criada, o que permitiu que as diversas culturas se misturassem e se unificassem. O tamanho deste império foi sua queda, com o seu enorme território se provando muito difícil de controlar. Songhai passou por uma guerra civil e lá pelo final do século XVI o império, outrora poderoso, se fraturou em pequenos reinos. Então o problema desse reino foi a sua extensão. Ele era muito grande para a questão da governança. Vamos aí para o terceiro. O terceiro eu já trago uma pintura que vai lembrar um pouco o Egito, né? É o reino Punt.
Provavelmente localizado na atual Somália, o reino de Punt foi considerado o Atlantis da África. Ao contrário da maioria das civilizações africanas, as pessoas desta terra dos deuses eram descritas como tendo tez vermelhas escuras e cabelos longos, e seus cidadãos viviam em cabanas de junco, suspensa sobre palafitas acima das águas. O comércio entre o Egito e Punt era comum, incluindo a primeira troca documentada de flora, quando a rainha negociou árvores durante sua famosa expedição a Punt. Vários tipos de produtos eram trocados com Punt, né, de incenso a marfim e anões. Embora a localização exata de Punt ainda seja debatida, o reino foi descrito como sendo exuberante e verde. Marinheiros supostamente podiam alcançá-los viajando através do Mar Vermelho ou navegando pelo Rio Nilo, em pequenos barcos à vela. Muitas pessoas acreditam que Punt tinha uma enorme influência sobre a cultura egípcia, da literatura à religião, que também era politeísta, existiam vários deuses. Apesar disso, alguns historiadores questionam se Punt sequer existiu. Então aí fica a interrogação: será que existiu ou não? Ou só fazia parte da literatura do Egito? Vamos aí para o segundo. Está já acabando. O Império Zulu. A ascensão do Império Zulu não teria acontecido sem uma pulada de cerca. Aí um trocadilho, né? No início do reino, foi estimulado por Shaka Zulu, filho ilegítimo do chefe, após ter evitado várias tentativas de assassinato e disputas familiares sangrentas. Shaka se tornou o chefe dos Zulus. Usando suas inovadoras táticas militares, Shaka deixou o império rico e famoso, além de torná-lo uma das civilizações africanas mais temidas durante o império colonial. Ele treinou seus guerreiros tão bem que acabou derrotando a invasão britânica, os ingleses. Depois de um período de poder e violência por volta de 1900, os Zulus foram absorvidos pela colônia do Cabo. Hoje parte do império, formam um país moderno da África do Sul. E a primeira civilização que eu trago aí para vocês é a Cartaginesa. Um assentamento fenício, a antiga cidade-estado de Cartago ficava localizada na atual Tunísia e cobria boa parte do Mediterrâneo. Sua colocação estratégica e a abundância de comércio permitia que fosse bastante rica. A civilização cartaginesa era extremamente qualificada na elaboração de móveis, almofadas e colchões, e suas camas eram um luxo de luxo. Em um ponto da história, seus rivais romanos tentaram copiar seus designs sem sucesso, então a arte da cartaginesa era bastante famosa. Cartago também criou um intricado sistema governamental, escreveu uma constituição e possuía uma extensa biblioteca. Infelizmente, a maioria de sua literatura foi destruída ou dada de presente aos reis de Numídia. Apenas um livro ainda existe, o Manual sobre a Técnica Agrícola, traduzida para o grego. Eventualmente, Cartago foi queimada e saqueada pela expansão do Império Romano. No entanto, a cidade-estado deixou uma marca indelével como um império comercial e rico para uma poderosa África. E eu vou terminar essa aula com um provérbio aí africano que diz assim: o sol caminha devagar, mas atravessa o mundo. Gente, um abraço para vocês e até a próxima.